pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Biosimples. Vamos dar continuidade hoje ao estudo da fisiologia celular, focando num processo que é de extrema importância que ocorre nas nossas células, que é a chamada osmose. Bom, pessoal, a água é a substância mais abundante que se difunde através da membrana celular. Em condições normais, o volume de água na célula permanece constante. Então, aqui representada uma célula na qual a quantidade de moléculas de água dentro e fora dessa célula é a mesma. Além disso, a quantidade de soluto também é a mesma, fora e dentro dessa mesma célula. Entretanto, em algumas situações, são observadas diferenças de concentração de água ou de outras substâncias nas células. Então, vamos ver aqui um esqueminha para a gente entender isso melhor. Aqui está representada uma célula. A gente observa que a quantidade de molécula de água fora da célula é maior do que dentro e que a concentração de soluto é a mesma dentro e fora dessa célula. Em outros casos, a quantidade de molécula de água é a mesma fora e dentro, mas a concentração de soluto é maior fora da célula do que dentro dela. Então, podem existir essas diferentes situações. Em todos os dois casos, as moléculas de água vão se movimentar para tentar alcançar um equilíbrio. E é isso aí que a gente chama de osmose. A gente pode dizer, portanto, que a osmose é o fluxo de solvente de uma solução pouco concentrada em soluto em direção de outra mais concentrada em soluto. E é de grande importância destacar que a osmose ela só vai ocorrer através de uma membrana semipermeável. E, além disso, ela ocorre sem o gasto de energia. Então, aqui vocês podem observar dois compartimentos. Observem que o compartimento B tem uma maior concentração de soluto e, por isso, as moléculas de água vão migrar do compartimento A para o compartimento B, até que os dois compartimentos entrem aí num equilíbrio. Vamos imaginar agora como seria a osmose em uma célula quando ela se encontra em diferentes meios, ou melhor dizendo, em soluções com diferentes concentrações de soluto e de solvente. Nós observamos, nesses casos, mudanças estruturais no citoplasma da célula. Vamos imaginar primeiramente uma situação na qual a concentração de soluto na célula e na solução são iguais, que é o que a gente chama de um meio isotônico. Aqui representando, portanto, uma célula em um recipiente, vocês podem observar que a quantidade de solvente dentro e fora da célula é a mesma, e além disso, a quantidade de soluto dentro e fora também é a mesma. Nesse caso, nós não vamos observar nenhuma alteração na estrutura do citoplasma dessa célula. Em uma outra situação, a solução ela está menos concentrada em soluto do que dentro da célula. Nesse caso, nós dizemos que o meio ele é hipotônico. Então, aqui está representada uma célula em um recipiente. Vocês podem observar aí que a concentração de água é a mesma dentro e fora da célula. Entretanto, a concentração de soluto dentro da célula é maior do que fora. Nesse caso aí, o que vai acontecer? Moléculas de água elas vão migrar para dentro dessa célula e, além disso, a célula ela vai se tornar inchada, podendo até mesmo se romper. Uma outra situação seria quando a solução ela está mais concentrada em soluto do que dentro da célula. Nesse caso, nós dizemos que o meio ele é hipertônico. Então, aqui nós observamos uma célula em um recipiente, no qual a concentração de água é a mesma dentro e fora da célula. Entretanto, nesse caso, a concentração de soluto é maior fora da célula do que dentro dela.
Nesse caso, as moléculas de água vão migrar para fora da célula, fazendo com que essa célula murche. Nessa situação, nós dizemos que a célula se torna crenada. Bom, pessoal, essa nossa aula se encerra por aqui. Essas foram as referências que eu utilizei para poder montar essa aula para vocês. Muito obrigada, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e acompanhe as novidades do canal. Grande abraço para vocês, até a próxima aula e nunca se esqueçam, força sempre!